Vamos começar mais um episódio do NalaCast. Hoje nós estamos aqui com a Mel, mãe assumida de 4 lindos cães, e nós vamos falar hoje do Bulldog francês, Mamute. Com certeza muitos de vocês conhecem, e ela vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência, né? A delícia e os desafios de ter um Bulldog francês. Tudo bem, Mel? Tudo bom, Dani? Obrigada pelo convite, um prazer. Tava ansiosa pra estar aqui. A gente troca figurinha pelo Instagram. Você, mãe de cachorro igual a mim, apaixonada pela Nala. Então, vou contar um pouquinho da minha paixão pelo Mamute e pelos Bulldogs franceses também. Queremos saber tudo. Aprendi muito com essa raça, a rir e a chorar. As felicidades e desafios de ter um Bulldog francês. Como que o Mamute chegou na sua vida? Então, eu sempre tive cachorro, a vida inteira. Minha mãe é aquela que quer parar na rua pra pegar cachorro da rua, né? A vida toda eu tive cachorro. E quando eu casei, a gente foi morar, minha sogra foi morar com a gente sogra não gostava de cachorro. Eu tinha um cachorro na casa da minha mãe, já tava na época, com 10 anos. Eu queria levar ele, e aí o Bruno, né, meu marido, sempre falando, é complicado, por causa da minha mãe. Só que chegou um momento que ele falou, ou eu cedo e pego um cachorro, eu vou perder a esposa. E aí tentei levar o Jimmy, que é esse asa que tá na casa da minha mãe, que tá hoje com 16 anos. 16 anos? 16 anos. Que Tá lá, delícia! assim, resistindo. E aí a gente descobriu que o Jimmy tava cego, porque a gente tirou ele do ambiente dele, e ele começou a bater nas coisas e tal. E aí aquela coisa de, tipo, quero um cachorro, mas não pode ser o Jimmy. E aí a gente começou a pesquisar algumas raças, as raças que a gente ia conseguir ter ali sem incomodar muito a minha sogra. E aí a gente caiu no conto do Bulldog francês é ótimo para apartamento. Que é, gente, a maior mentira do mundo. E Bulldog francês é bom para apartamento? Só se você tiver uma raia de corrida no apartamento, pra gastar a energia dele toda. Porque é um cachorro que tem bastante energia, exige bastante que você se comprometa a sair com ele, a dar atenção, a gastar energia mesmo. Porque senão é o seu apartamento abaixo. Ele vai botar o apartamento abaixo mesmo. Filhote, então, hein? Imagina como deve ser. Aí a gente pesquisando e decidimos que ia ser um Bulldog francês. A gente conhece a Mayara, que é dona do canil Império dos Cães aqui. Aí a minha galeria virou Bulldog francês, a galeria inteira. Eu via Bulldog na rua, eu queria abraçar, eu queria pegar. Eu via a doida do Bulldog. Eu comecei a pesquisar sobre a raça e nisso nasceu uma ninhada dela lá. A gente foi buscar uma mamute, chegou pra mim com 45 dias. Nossa, um bebezinho. A gente trabalha na noite, né? Eu lembro que ele chegou na sexta-feira, eu não fui trabalhar. Aí o Bruno falou, você não vai trabalhar? Eu falei, tô de licença maternidade. Preciso ficar aqui cuidando dele. E aí todo aquele carinho, aquele cuidado. E a gente morava num apartamento muito pequeno. Então, a nossa vida era ali dentro, muito pequeno espaço, eu, o Bruno e o Mamute. Pandemia, né? Então era trancado dentro de casa o tempo todo. Na época eu tinha um escritório aqui ainda. E aí eu vinha trabalhar sozinha no escritório fechado, e Mamute comigo. Aí ficava o dia inteiro comigo no escritório. Aí voltava pra casa, Mamute pra casa. Então era a gente, minha companhia do dia inteiro. Então ela almoçava comigo, tomava café da manhã comigo. Por como o nosso apartamento era muito pequeno e o Bruno também faz home office, acabou que a gente foi muito apertado pra gente trabalhar lá. Então eu vinha trabalhar com Mamute no escritório, era a nossa segunda casa, era o dia inteiro. Nós dois ali, acabamos criando, assim, uma dependência, tanto dele comigo, quanto eu com ele também. Às vezes, quando eu não escutava aquele ronquinho, eu falava, gente, tem alguma coisa errada na minha vida. E eles roncam o tempo todo? Como é isso? O tempo todo. A respiração dele é o tempo todo, ela é mais forte e de noite é um ronco. Mas é um ronco de competir com o humano. Ele compete com o Bruno? Ele ronca mais que o Bruno. Nossa! Ele ronca mais que o Bruno e a Foca junto. Parabéns, Bruno. Conseguiu se livrar da culpa do ronco. Exatamente. Quando a gente viaja, ele tem aonde jogar a culpa do ronco. O Mamute ronca muito. Ele tem uma respiração bem difícil, né? Que é uma característica do Bulldog francês, né? A respiração difícil. E o Bulldog francês, ele é uma raça geneticamente modificada, né? Uma mistura de raça ali para tentar chegar naquele padrãozinho ali, que virou o cachorro da moda, até por isso mesmo que pessoas tentam sempre fazer os menorzinhos, os maiorzinhos, tem canis especializados só nos maiores, os menores. E ele tem essa dificuldade de respiração. Acho que e talvez... eles são lindos, né? Gente, eu sou... Nossa, eu tenho vontade de apertar todos quando eu vejo. Sou suspeita pra falar, Como né? que é o Bulldog francês na atividade física, Mel? O Mamute sempre foi muito ativo.
E eu também sempre gostei muito de passear, de caminhar. Então, ele sempre foi meu companheirão nisso. Um dia, eu fui andando do Jardim Amália até o Aterrado. Acho que deve dar, o quê? Uns 4 quilômetros, uma coisa Por assim. aí. Fui andando com ele. E aí, quando eu cheguei lá na pet, o menino falou, não faça mais isso. Porque ele não vai pedir pra parar. Ele vai indo, até não aguentar mais, até apagar. E ele ficou bem nesse dia. Ficou muito cansado. Quando a gente parou, tive que parar 1 hora pra dar água. Parou, descansou, tomou água e continuou. Então, assim, o mamute... Eu nunca vi o mamute parar de cansado. Eu vi ele passar mal, ter superaquecimento umas 2 vezes, né? Que tem um outro termo, não é esse termo correto. Mas como a gente não é veterinária, eu vou falar assim. Ele não para. Ele não para de cansado. Ele brinca. E sem fim. Tem a rotinazinha. Aí hoje eu ponho um limite. Tem a rotinazinha dele de passear, a hora do quintal. Porque antes eu tinha medo dele passar mal, porque ele ia e não... Então, o tutor de bulldog francês, ele precisa, né, oferecer atividade física pro cão, mas ter cuidado com os limites dele, Sim, né? ter muito cuidado. Não é um cachorro para te acompanhar na corrida. Não. Assim, uma vez eu vi uma pessoa correndo com o bulldog na praia e eu falei, gente, cuidado, pelo amor de Deus. E a respiração dele já estava bem ofegante. Talvez seja um bulldog que já está acostumado. Há casos e casos, né? A gente tem o bulldog que está acostumado desde filhote a correr, a caminhar e tudo. O mamute, ele é um bulldog bem pequenininho, ele é bem forte, ele é bem magrinho. E você vê bulldogs também enormes, né? Gordos e tudo. Então vai muito da rotina da família também. Só tem que tomar muito cuidado sempre. Observar a respiração, observar se ele tá muito ofegante, dar bastante água, evitar horário muito quente, porque como o narizinho é muito pequeno, a respiração é difícil, é como a gente tá num dia de calor, né? Parece que o ar não entra. Então a gente tem que pensar neles como se a gente tivesse uma narina só. Você falou do aquecimento, eu acho que eu vi no seu Instagram um tempo atrás, o mamute com um tapetinho gelado, ou alguma coisa assim no verão. Pra que isso, Mel? Pra baixar a temperatura, justamente porque... Ele, de fato, tem a temperatura elevada por conta do calor? Eles têm uma dificuldade de... Porque o cachorro refrigera de dentro pra fora, né? Então, o ar entra, refrigera e sai, sua pela língua ali. Como a respiração dele é mais curtinha, é menos ar que entra, né? Entendi. Então, fica aquela coisa difícil dele botar o calor pra fora. Então, mais uma dica para donos de bulldog francês ou para quem sonha em ter um, é se preocupar muito com o calor, né? Verão é um cachorro que precisa de ar-condicionado, ventilador, senão fica lá o humano abanando ele. Tem que... O mamute, ele é um bulldog que ele não gosta muito do ar-condicionado. Ele não é tão quente como a grande maioria. Acho que por ele ser magrinho também. Mas quando faz atividade, eu coloco gelo na água. No verão eu ponho gelo na água. Eu usava o tapetinho gelado. Ou então eu molhava o quintal lá e deixava ele deitar no molhado. E, assim, não é um cachorro de frescura, gente. Não dá pra ter frescura. Se você quer um cachorro fofinho, bonitinho, limpinho o tempo todo, não tenha um bulldog francês. Porque não é o objetivo. A natureza dele. Ele vai brincar, ele vai correr, ele vai sujar e vai querer subir na sua cama depois. Delícia! A melhor parte, né? E eles são sociáveis, eles são carentes. Como que é a rotina dele no dia a dia com humanos e outros animais? Então, o mamute ia pra escolinha, para adestramento desde o 3º mês. Sempre... Nunca teve problema. O mamute, quando ele tava com 3 meses e meio, eu fiz uma viagem de 24 horas de carro com ele, com um amigo meu e uma show, que ele conheceu na hora de viajar. Enfiei os 2 dentro do carro e foi. Nossa! Assim, rezando, e foi. Eu acho que ela é a show mais tranquila que existe e a gente deu sorte. Mas a mamute nunca teve problema. Nós íamos muito pra viajar com ele, pra pousadas pet friendly e tudo. E nunca tivemos problema, ele sempre foi muito sociável. Com outros cachorros, com humanos, com criança. E aí, quando chegou a foca, é que virou uma chavinha lá. Conta pra gente quem é a foca. A foca é o segundo membro, né? Do Quarteto Fantástico. A foca é uma bulldog inglesa. A foca chegou pra gente com 5 meses.
A Foca tem uma história linda, vamos deixar para um capítulo sobre bulldogs ingleses. Mas aí ela chegou, o Mamute estava ia fazer 2 anos. Chegou 1 semana antes do meu casamento. Assim, eu não tinha tempo pra ela, tadinha. Quando ela chegou, a gente desceu, a gente morava no apartamento ainda, a gente desceu com o Mamute, fomos com os 2 pra praça. E aí eles correram, brincaram e tudo. Na hora que a gente entrou com ela no apartamento, ele vapo nela. Pegou ela de jeito, a gente teve que separar os 2 e aí acalmar ele. Ele teve uma hora que ele pegou todos os brinquedos dele, botou na cama e deitou em cima, pra ela não chegar perto. Então, assim, teve que ter uma Foi uma adaptação. disputa de espaço ali, né? Pra ele foi muito difícil. E como eu falei, ele era muito colado comigo, ele era muito mimado. O Mamute tinha todos os brinquedos da casa pra ele, tudo que ele queria. Era o príncipe e é o meu neném. Então, quando a Foca chegou pra ele foi muito difícil. A gente foi fazendo adaptação e tudo com os 2 ali, e aí ele começou a ficar um pouco reativo aos cachorros. Eu até conheci um rapaz na Feira Super Pet, que é um especialista em bulldog francês, e ele fala que é o cachorro mais amoroso do mundo a partir do momento que não tem outro cachorro. Porque aí ele é muito territorialista. Então ele... Outra informação importante, né, Mel? Não, se você já tem um cachorro e vai ter um bulldog francês, é bem complicado. A minha mãe pegou um que foi filhotinho do Mamute. Mamute é pai. Mamute é pai. Tem uma cria dele, foram 5 que teve na cria do Mamute. Que assim que a Foca chegou, eu precisava castrar ele. Então, eu comecei a procurar rapidinho uma namorada pra ele, porque eu queria que tivesse pelo menos uma ninhada. E a minha mãe ficou com um bulldoguinho que era filho do Mamute. E ele começou a bater no Jimmy, que é esse Yasa que eu te falei que tem 16 anos. Porque ele não deixava o Jimmy chegar perto da minha mãe, ele pegou minha mãe pra ele. Então, assim, eles são muito possessivos, muito territorialistas, é mais complicado ali. Então, se você já tem um cachorro, você vai pensando em pegar um bulldog francês, eu acho que tem que dar uma repensada, ver direitinho como é que você vai... Se você vai ter tempo para fazer essa adaptação, se você tem estrutura para segurar a onda ali dos 2, separar na hora de comer, nos primeiros dias, talvez separar na hora de dormir, porque cachorro exige tempo. A gente tem que... Hoje eles ficam tranquilos? Ficam. Sozinhos, sem você em casa, você deixa os 2 juntos quando você sai? Ficam tranquilos, dormem juntos. Quando o Mamute não dorme lá no quarto, a Foca vai lá e bate, dá patadinha nele até ele vir. Ai, que fofura. Eles dormem juntos, eles dividem... Eu já desisti de comprar 2 camas, porque vão dormir os 2 a mesma. Então, desisti de comprar 2 brinquedos, porque eles vão querer o mesmo. Cabo de guerra. Compre uma corda. Tem que ser. Tudo vira cabo de guerra. Mel, eu tenho uma dúvida sobre banho, pele, se eles têm algum problema. A Nala tem muito problema de pele, né? O Bull Terrier, de forma geral. O Bulldog, ele tem isso? Você descobriu isso no decorrer do caminho? Como que é essa história deles aí em relação à pelagem? Todo mundo sempre me falou muito da queda de pelo, né? Do Bulldog francês, caía muito pelo. Eu nunca tive muito problema com pelagem. E o Mamute, ele tem umas alergiazinhas que dão de vez em quando, mas é como se fossem mordidinhas de mosquito. Mas isso é da raça? Eles têm uma pele sensível. Entendi. O Mamute não tem. Eu tenho um protocolozinho de banho, assim, que eu dou banho neles uma vez por semana, 10 dias, às vezes 15. Não tenho muita regra, por conta também dos meus horários e tu tem que bater. Então, eu não tenho a regra do banho. Toda segunda-feira, eu vou de acordo com o que precisa também. Porque, às vezes, fica... tá tempo mais chuvoso, fica mais dentro de casa. Tá verão. Verão tá quintal direto, é piscina, e eles entram na água mesmo. Então, aí eu vou dar banho a cada 15 dias, porque se eu der banho toda vez que sujar, eu vou dar banho 3 vezes na semana. Se bobear todo dia. No verão, eles tomam banho de mangueira todo dia. Agora, o Mamute, ele não dá muito cheiro. Não sei se é da raça. Porque os outros, a Foca, que é um bulldog inglês, nossa senhora, dá 3 dias de banho vencido já. Já era o banho.
Mas o mamute, ele não pega muito cheiro, não. Mas também é macho, né? Eu acho que tem diferença de fêmea pra macho, porque o xixizinho não pega na patinha, não fica sujo, muitos né? detalhes, né? Eu vi também, acompanhei lá no seu Instagram, a luta para que ele fizesse xixi e cocô no lugar certo. Já deu certo tudo isso? Deu certo. A saga do xixi. Aham. Todo mundo me fala da saga do xixi. Virou uma novela, né, Mel? Eu tive paciência, né? Muita, eu percebi. Porque... Parabéns. Poxa, eu queria comprar o banheirinho, que não é barato. Era um investimento que eu ia fazer ali. Coisa que eu detesto, comprar coisa pra não usar. Então, eu fiz. Quem não viu a saga do xixi, dá lá no nosso Instagram, acompanha lá. Foi muito engraçado. O banheirinho, ele tem 16 centímetros de altura, que eu fui no site pesquisar. Então, eu comecei a botar placas de azulejo no chão do banheiro, onde ficaria o banheirinho. E aí, eu botava uma e botava tapetinho de xixi. Aí, não fazia. Aí, botava lá, petisco, subia com eles. O azulejo fazia um barulhinho. Então, eu trazia o petisco, subia com eles, olha, pra mostrar que não tinha perigo, que eles podiam subir. E aí, subia um dia, aí no outro dia eu já via que tinha um xixizinho, aí o cocôzinho ficava metade no altinho, metade no baixo, foi 3 dias no lugar certo. Aí vai lá, Mariana, pega mais uma placa de azulejo, põe tapetinho, sobe biscoitinho, até a gente chegar, acho que a gente chegou a usar umas 4, 5 placa de azulejo. Eu me lembro de um stories que tava tudo forradinho. Ele conseguiu ir num lugarzinho exatamente que não estava com o tapetinho e fez lá. Eles parece que testa a gente, né? E aí teve o dia que a Foca teve uma diarreia danada, então aí sujou as placas de azulejo todas para baixo, aí lava tudo. Então, assim, é o que eu falei, você tem que estar na disposição de... Pô, eu quero ensinar uma coisa pro meu cachorro. Então, você saiba que você vai gastar tempo e paciência para você ensinar. É igual uma criança, né? Tudo que se a gente vai entrar na faculdade hoje, a gente vai precisar gastar tempo, paciência e mufa para poder aprender. Então, a mesma coisa eles. É repetição, é paciência, é estímulo, é bonificar, né? Dar o biscoitinho ali, premiar eles. E aí, a nossa saga do xixi deu certo. Conseguimos. Hoje você não tem mais nenhum problema com isso? Não. Tem um problema, né? Porque logo assim que a gente conseguiu, vieram os outros 2 elementos do Quarteto Fantástico, que é Van Gogh e Ralph. Que são cachorros que eram do meu sogro. Meu sogro faleceu. E aí, eu levei eles pra minha casa comigo. O meu escritório, que eu falo que eu levava o mamute, ficava na casa do meu sogro. A casa do meu sogro ficava nos fundos do escritório. Então, os fundos do escritório não, né? O escritório que era um anexo à casa. Então, o mamute, desde de filhotinho, convive com esses 2 cachorros. Então, não era um problema. A Foca também ia pra lá, então... E aí, eles vieram lá pra casa e ficam no quintal. Porque um deles não consegue subir escada, né? E a minha casa tem escada, então eles ficam no quintal. E são grandes, não estão acostumados a ver xixi no lugar certo. Eu não estava afim de viver a saga do xixi mais uma vez, então eles ficam no quintal. E a Foca sempre gostou muito de ver xixi na grama. Então, para ela, a primeira opção dela é a grama. Então, hoje, como eu desço todo dia de manhã com eles para dar comida para os grandões, e aí eles também mudei o horário de comida do mamute da Foca, que eles comiam na hora do almoço, agora passaram a comer de manhã. E aí ela vai fazer xixi na graminha. Então, todo dia hoje ela me acorda, porque ela quer a graminha. Muito bem. Quando eu reluto muito, que eu não saio da cama, ela vai lá no banheirinho dela e faz. Mas eu sinto uma certa revolta, porque ela faz uma barulheira. Ela bate a pata assim no banheirinho, eu falo, acho que ela tá fazendo de propósito. Eles são bem geniosos, né? Eu acho que inteligente, né? Não sei o que eles arrumam não, mas eles são geniosos. Parece que eles pegam nas coisas que mais irrita a gente. Verdade. Eu vou fazer aqui. Mel, e aí você sai com os 4 na rua? É um passeio em conjunto? Não dou conta. Não dou conta, não. Eu implementei uma rotina, porque... Que é uma coisa também muito aprendizado da tia Maria, a Maria adestradora, que me ensinou e eu levo pra vida. Assim, não dê pro seu cachorro uma rotina se você não pode cumprir. E isso é muito verdade, porque eles se apegam na rotina. Pra eles é igual a gente acorda
Você sabe a hora que você tem que trabalhar. Você acorda, sabe que você vai escovar dente, você vai tomar banho, você vai tomar café e vai trabalhar. Você sabe o tempo que você precisa ali. Então, a partir do momento que eu começo a sair com eles todos os dias, mais ou menos na mesma hora, os bichinhos são os reloginhos. É impressionante. Então, eu passei a ter essa rotina quando os grandões vieram lá pra casa. O meu sogro costumava dar comida pra eles 6 horas da manhã. Então, eles começaram a 15 para 6 a latir embaixo da janela do meu quarto. Nossa. Agora, eu já cheguei no 8 horas. Aí, eu comecei, tipo, todos eles latiam, eu deixava mais um pouquinho. Aí, eu descia 6, 6h15, 6h20. E hoje, eu já cheguei em 8 horas da manhã. Mas é puxada, é uma rotina que exige muito da gente. Então, hoje, eu levanto, saio com a foca, 20 minutos, volto. Pego o mamute, 20 minutos, volto. Aí pego o Van Gogh, 20 minutos, volto. Sério? Aí, graças a Deus, o Ralph não consegue passear na rua. Menos um. E aí vou e dou a ração, o café da manhã de todos eles. Você acha que o cachorro ter um quintal amplo, como você tem, não resolve a rotina dele de passeio? É necessário ainda assim que o tutor leve o cachorro na rua? Eu acho que sim, porque assim, eu morava em apartamento, então a Mamute tinha o hábito de passear todos os dias, então a gente tinha essa rotina de passeio. Quando eu mudei pra casa, e o meu quintal é bem grande, meu quintal tem área cimentada, área de pedra, gramado, então assim, teria tudo que ele precisa ali. Eu via que quando eu ia passear com ele, ele estava muito ansioso. Ele estava querendo cheirar tudo, porque quando eu mudei pra casa, eu me acomodei totalmente. Eu fiquei uns 3 meses sem passear com uma Mamute, assim, sem ter essa rotina de passeio. Eu ia, dava uma voltinha, voltava, sem muita regra. Porque eu falei, tem quintal. Jogava bolinha no quintal, muita bolinha com ele no quintal. Eu preferia estar no quintal do que estar na rua. Eu ficava de pijama o dia inteiro, jogava bolinha pra ele. Todo dia de manhã, chegou um ponto até que a gente tinha nossa hora certinha pra ir pro quintal. Jogava bolinha pra ele, brincava com ele, corria com ele. Mas eu vi que quando eu saí, ele tava muito ansioso, puxando demais. Eu falei, não adianta. Ele precisa ir pra rua. Ele precisa sentir o cheirinho de outros cachorros. Ele precisa sentir a textura diferente do asfalto, da calçada, da graminha. Eu ouvi um adestrador falando que o tempo de passeio, às vezes, nem é tão importante quanto a dedicação do passeio, né? Que o cachorro precisa, de fato, explorar. Aquelas paradinhas que eles fazem, que muitas vezes os tutores ficam assim, vem, e não deixa ele aproveitar aquele momento. Aquilo é importante para o cão, né? Realmente a rua tem muito estímulo que faz diferença ali para a qualidade de vida do cachorro. Eu acho que ele volta mais renovado, mais cansado, com a cabeça mais leve, né? O quintal, apesar de ser amplo, eu entendo que é mais do mesmo. Todo dia o mesmo gramado, todo dia ele vai cheirar o xixi que a foca fez, né? Porque é quem ele tem ali. Eu tô com 3 machos, você imagina. Um faz xixi, o outro faz xixi, o outro faz xixi, o outro vem, faz xixi de novo. Então, sempre no mesmo lugar. De xixi. Isso é uma delícia. E conta um pouquinho da história do Instagram do Mamute. Como que você resolveu criar o Instagram? Como que começou essa história aí? Porque hoje o Mamute é famoso, né? Como eu falei, ele chegou no meio da pandemia. Então, na pandemia, eu consumia muito conteúdo dessas páginas de cachorro que estavam bombadas, né? Kilica, Gudan, o Malcolm, a Madaibica. Eu consumia muito. Eu sou publicitária. Falar é comigo mesmo. Então, assim, acabou... a página surgiu de uma maneira muito pensada, mas foi para um lado completamente diferente. Porque assim que o Mamute chegou, eu já criei o Instagram, ele com 45 dias, e a minha ideia era fazer, seguindo a ideia da Madaibica, da Kilica, uma coisa assim, pegar aqueles áudiozinhos viralizados do Instagram e gravar com ele. O Mamute sempre foi muito, ele é muito expressivo, então eu pegava aqueles áudiozinhos prontos. Eu não achei que eu ia ter coragem de botar a cara. E eu já sabia que eu não tinha... É sempre assim, né? É assim que a gente começa. 300 filtros e aí só aparece a mão, daqui a pouco aparece só o pezinho, quando você vê, você tá lá de pijama. Imersa. E aí a ideia era fazer isso. E já querer me comunicar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
Eu conversando até com uma amiga minha que é influencer e tudo, eu falei com ela uma vez assim, cara, eu acho lindo o jeito que você consegue postar as coisas, gravar com leveza. Ela falou, quando você tiver um assunto que você domina, que é seu, que é sua propriedade, você vai fazer isso muito tranquilamente. E é muito isso, porque os cachorros ali é muito a minha rotina. De vez em quando eu fico pensando, gente, quem tá afim de ver a saga do xixi? Todo mundo tá assistindo. E todo mundo vai, comenta, e o pessoal comemora junto comigo quando dá certo. E aí você sai na rua, as pessoas ficam lá perguntando, o xixi. Isso aconteceu muito com a gente na viagem de motorhome. Pessoas que a gente nem sabia que seguiam o Instagram da Nala, de Volta Redonda, apareceram depois. A saga de vocês, eu fazia questão, assim, de... Quando não tava ali no meu na primeira conta do Instagram, ali nos stories, eu caçava. Falei, gente, e aí? Como é que tá? E aí, aquele dia que eu queria acordar mais tarde, sabe? Porque a noite foi tensa, chovia dentro do motorhome, você deve ter acompanhado essa parte. Um perrengue chique. Aí, no meu direct, estava assim, já acordaram? Onde vocês estão? A gente tinha hora pra começar a postar. Porque, de fato, virou uma novela, né? E o Instagram é uma novela. É uma novela. Assim como foi a saga do xixi também. E as pessoas devem fazer com você como fizeram com a gente. De como é que tá? Agora você tem 4. Né? As pessoas devem te parar na rua. Semana passada, no dia do evento, uma pessoa falou pra mim que conhecia... eu conheço uma influencer, que ela tem um bulldog. Eu nem saquei que era você, né? Aí você chegou no evento, ela falou, é ela. O Bruno é muito conhecido aqui na cidade, né? Porque a gente tem uma boate, tudo. Então ele fala assim, eu sempre fui conhecido como o Buda da Pulse. E hoje eu sou conhecido como o pai do Mamute. Aí eu falei, foi promovido. Eu falei com ele, tá melhor. Verdade. E assim, as pessoas fazem parte da nossa rotina. Então, como a página, a minha intenção era realmente criar uma página de um influencer, mas que fosse uma coisa mais engessadinha. Não imaginava que eu ia me expor tanto. Às vezes eu até fico um pouco preocupada, mas eu não consigo dosar. Não dá. Já expus momentos difíceis, já expus a minha dependência do Mamute, já expus meus medos com o Mamute e a chegada da Foca foi a Foca chegou uma semana antes do meu casamento, como eu te falei. Então, assim, eu tava sem tempo e eu queria criar uma historinha legal ali pra chegada da Foca, explicar de onde veio, e eu não tava sem tempo. Então a gente segurou a Foca fora dos stories uma semana. Teve um dia que eu falei, entrei na pet shop e eu falei assim, diz isso, gente, seguinte, essa aqui é a Foca, irmã do Mamute, ela tá lá em casa tem uma semana já, não aguento mais, não vai ter historinha bonita. Porque o nosso é muito tempo real ali. Eu não consigo muito programar, porque é a opção que eu tive pra gente ter uma vida real e a pessoa acompanha ali se ela vê que se encaixa com o conteúdo que ela gosta de consumir. Às vezes parece que a gente vive num mundo paralelo, né? Essa coisa de ter um pet dentro de casa, ser mãe de cachorro. Algumas pessoas criticam, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece várias vezes. Mas o Instagram é uma rede de exposição, então assim, tá me assistindo porque gosta ou porque não gosta, continue me assistindo porque vocês vão trazer... Continuem me assistindo, continuem comentando, porque vocês vão trazer engajamento para a página. E cada um, né, escolhe o que quer. Então, seja feliz sendo mãe de 4, porque, de fato, a gente precisa, né, colocar para fora quem a gente é. Eu acho que essa é uma grande dor do ser humano hoje. Quantas pessoas precisam omitir o que, de fato, eles gostam, o que eles querem ser, por uma questão social. Ai, chega disso, né? Eu postei esses dias, essa semana, acho que... Eu falei assim, às vezes quem mais julga a gente é quem mais ama, né? Porque se preocupa. Pra minha família, a minha família ficou preocupada. Tipo, Mariana tá virando a doida do cachorro. Tá demais. Não vai a tal lugar porque o cachorro não pode ir. Não desgruda do cachorro um minuto. Então, assim, minha família chegou a ficar preocupada. Se era uma relação saudável ou não. O Bruno mesmo. Eu brinco que ele pegou o segundo cachorro porque ele tinha medo de quando o Mamute se fosse, fosse junto. Ouviu, Eduardo, como isso é importante? O segundo cachorro é o para tirar a dependência do primeiro.
Então, assim, eu fiquei muito apegada nele. Realmente, a família tinha essa preocupação. Eu falei que no dia que a gente teve aqui o coquetel da Nala, né, do Nala Cash, como é gostoso a gente poder falar de cachorro sem se preocupar de estar incomodando ninguém, tá sendo chato, só fala esse assunto. Verdade. Porque... A gente só falou de cachorro no evento, né? e todo mundo ali tava Sim. Todo mundo ali tinha a mesma paixão, que era falar de cachorro. Não sei se já aconteceu com você, mas alguém tá falando do filho, da criança, e você fica pensando assim, meu cachorro faz isso, meu cachorro, não sei. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não posso falar isso, porque vão achar que eu sou doida, né? Igual alguém fala assim, ai, minha filha me acorda às 5 horas da manhã, todo dia chorando. Eu falo, meu filho também. Mas eu não posso falar isso. É uma relação muito diferente, né? O Brasil é um dos países que tem mais pet famílias, né? Famílias multiespécies. Se não me engano, eu acho que deve estar... eu acho que até é o que tem mais, se não me engano. Até a última... Na época da pandemia, foi o país que mais cresceu. O número de famílias multiespécies, que a gente fala que é quem cria o pet como filho. E tem... Eu mesmo já cheguei no ponto de entender até que ponto é saudável ou não é. Porque eles não são crianças. Precisam ser criados como cachorros. Sim. Apesar de que, pra mim, o amor que eu tenho não é diferente, o cuidado e a criação e os limites têm que ser diferentes. O que piora um pouco, né? Porque uma criança, quando ela tem 4, 5 anos, ela já consegue conversar, falar o que ela quer. Com 10 anos, ela já está fazendo muita coisa sozinha. Com 13 anos, ela está indo para a adolescência, fazendo as escolhas, né, para a vida dela. E um cachorro não. Um cachorro com 13 anos, ele vai ser o mesmo cachorro que ele era com 45 dias. Então, é um compromisso muito grande. Mas eu acho que que todo ser humano precisa ter um cão. Tem muita ONG aí com cachorros para adoção. Cara, a vida é outra quando tem um cachorro dentro de casa. Claro que com responsabilidade, né, Mel? Procurando o que a raça tem, se é de fato a raça que a pessoa precisa e tem condição, nem digo financeira, mas emocional, de ter aquela raça. O Bull Terrier exige, assim, do dono uma dedicação exclusiva, porque é um cachorro forte. É um cachorro que tem muitos problemas de pele. A raça, ela traz muitos problemas, né? E todos eles são pirracentos ou só a Nala? Que gosta de dar pirraça. Eu acho que todos eles são pirracentos. O Eduardo costuma dizer que todos os Bull Terriers são iguais. Se você colocar 5 Bull Terriers preto e branco como a Nala, eles vão ter os mesmos 5, os mesmos hábitos. Eu acho que é da fábrica deles mesmo. Mas tem que saber qual cachorro cabe no meu perfil, né? Porque um cachorro forte precisa de uma dedicação maior com adestramento, para que ele seja um cachorro tranquilo. Se você tem criança, qual o cachorro que você quer para estar de companhia com a sua criança? Enfim, é uma série de coisas que precisa ser estudada. Mas eu acho que a gente só é completo quando tem essa experiência, porque o cachorro ensina demais, né? Muito, ensina muito. E até mesmo assim, eu não tenho filhos e acho que se você quer ter ou não quer ter, você ter a responsabilidade de uma vida, ter a responsabilidade sobre uma vida, é uma coisa que muda muito. Você quer, né? Independente se é um cachorro, se é um gato, se é um porquinho da Índia. Você é responsável por aquela vida. Isso muda qualquer pessoa, né? Você tem responsabilidade, você tem compromisso, você tem que ser o porto seguro deles, né? O Bulldog francês, ele é muito carente. Ele é muito apegado no dono, ele quer... Eu tive a infeliz ideia, né? Como eu estava durante a pandemia sozinha no escritório com o Mamute, ele ficava aqui do meu ladinho e chorava, e trazia bolinha, e eu jogava bolinha, e trazia bolinha, jogava bolinha, e eu tinha que trabalhar. Um belo dia, botei uma mantinha em cima da mesa, era uma mesa larga assim, botei a mantinha em cima da mesa e ele em cima da mesa. Maldito dia que eu fiz isso. Imagina a cena. Ele ficava deitadinho lá, e eu trabalhando aqui assim. Às vezes, quando ele botava a carinha no mouse, em cima do mouse, assim, pra eu fazer carinho nele, falava, meu filho, os boletos não estão pagos, por favor, deixa a mamãe trabalhar. Acabou pra mim, porque todo dia ele queria ficar na mesa, ou no meu colo. Quando era pequenininho, eu botava no colo. Aí, depois de grande, que foi pra mesa, porque ele chorava pra ficar no meu colo. Assim, é igual uma criança. Um dengo. Um dengo. Ele é muito agarrado comigo. E até hoje, eu começo a trabalhar
E aí mudei um pouco o meu ramo ali, saí um pouco do marketing. Hoje eu trabalho com brindes e coisas que eu tenho que fazer, manuais ali, trabalhos manuais, então eu preciso estar com as mãos livres. Não dá pra ele ficar aqui, às vezes tô mexendo com resina, ou com tesoura, ou com coisa quente e tal. Não dá pra ele ficar no meu colo. Eu falo, Mamute, não dá. E ele, né, chora, ele fala. E fala. A que ponto a gente chegou, né? E ele fala lá, e eu, Mamute, não dá. E me parte o coração, mas é entender qual é... Botar o limite também, que eu não tinha isso. Eu não tinha. Ele fazia barulho, botava em cima da mesa. Eu cheguei no ponto de botar o cachorro em cima da mesa. Pra quem tá de fora e vê um negócio desse, é um absurdo. Pra mim era normal. Então hoje eu entendo que tem que haver esse limite. E impor esse limite pro Mamute depois foi muito difícil. Todo mundo fala que o bulldog francês é bebirrento, ele teimoso. também é pirracento no passeio? O Mamute tinha muito problema de fugir, né? Eu abri o portão, ele disparava. Dani, teve uma vez, passei uma vergonha no apartamento, que eram 2 por andar, né? Então era a minha porta e a porta do vizinho da frente. E eu abri a porta para botar o lixo pra fora e a menina tava botando o lixo pra fora também do apartamento da frente. O Mamute disparou pra dentro do apartamento. E aí a criança do vizinho assustou, subiu em cima do sofá e ele começou a rodar em volta do sofá. E eu rodando atrás dele, dentro da casa do vizinho. Nossa. Porque eu não conseguia pegar o Mamute. Aí foi quando o Mamute foi pro adestramento. Eu falei, eu não quero mais passar essa vergonha. E a gente custou a conseguir. Passei um susto, foi uma semana antes do coquetel que eu te falei, que eu tô treinando o Mamute todo dia de manhã, na hora que a gente vai pro passeio. Eu ponho ele no portão de casa, abro o portão, dou o comando, fica, pra ele ficar ali, não disparar. Saio do campo de visão dele, e aí eu dou o comando aqui, ele senta na minha frente e a gente começa o passeio. Pra ele começar a entender que portão aberto não tá liberado, né? Não pode sair correndo. O Arthur, que é o adestrador que tá com a Mamute hoje, ele sempre me fala que adestramento é 50% cachorro, 50% dono. Então, a gente tem que ser adestrado também de como é que a gente vai lidar com eles, qual comando que vai dar. Sim. Então, nessa hora de sair, eu em vez de eu falar aqui, eu falei passear, que é o comando de liberar o Mamute. Então, na hora que eu falei passear, ele disparou pra rua. E veio um carro e, por sorte, o carro não estava muito rápido e conseguiu frear, mas pegou na orelhinha, no rostinho, deu uma arranhadinha. Nossa, Mel. E aí eu fiquei arrasada aquele dia. Eu falei, gente, poxa, tô treinando tanto, por que eu não tô conseguindo? E aí o Arthur foi lá em casa, ele falou, repete pra mim, como é que foi? Aí eu falei, passear. O Arthur falou, aqui que tá o erro. Você errou o comando. Você deu o comando pra ele ficar livre. E ele foi em direção à pracinha, que é onde ele A falha foi gosta sua. de brincar. E aí quando eu falei, a gente repetiu de novo, eu falei, aqui, ele sentou e ficou. Aí eu fiquei mais aliviada. Eu falei, não, prefiro que o erro seja meu do que dele. Quer dizer que tá surtindo efeito. Então, assim, ele sempre gostou muito de passear. Eu falo passear, ele vai. Às vezes nos meus áudios eu falo, né, passear. Eu passo por algum story, alguma coisa, ele já levanta a orelha querendo passear. Mas não faz pirraça igual a Nala, não. Que bom. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Drogavet, que manipula os medicamentos para o nosso animal. Chega de sofrimento na hora de manipular a medicação. A dosagem vem exata conforme o peso, a necessidade do seu pet e ele não fica traumatizado. Um comprimido palatável, ele come achando que é petisco. Você conhece, Mel? Eu não conheço, mas eu vou conferir. Lá em casa é sacrifício da comprimido. É sempre muito difícil, né? É muito difícil. E eu saí hoje do veterinário com uma receita que eu nem sabia que existia. Remédio pra emagrecer. Sério? Quem vai emagrecer na sua casa? Foca vai entrar na medida certa. Ah, já vai na Drogavet. Vamos começar a saga do emagrecimento. Quem sabe não tem a segunda saga. Vai ser legal acompanhar. Ela tá precisando, e aí agora eu vou dar uma passadinha na Drogavet pra ver, porque é manipulado, então realmente não é qualquer lugar que faz, e medicamento tem que ser lugar de confiança. A Drogavet com certeza é um lugar de confiança. Fica no Aterrado, aqui em Volta Redonda, você vai adorar o atendimento e a medicação.
certamente vai ter um efeito incrível. A gente vai querer acompanhar essa novela. Só de ser palatável já me venceu. Que tudo, né? É difícil demais, né? E às vezes a gente mistura com coisa que não é pra isso. Um dos momentos que eu percebi que a página do Mamute tava grande e foi uma troca muito boa foi nessa viagem, primeira viagem que eu fiz. O Mamute tinha 3 meses. O Mamute teve uma crise de falta de ar numa cidade que eu não conhecia, um lugar super pequeno, Tuparendi, Rio Grande do Sul. E aí... Longe, hein? Longe. A gente foi 24 horas de viagem de carro. E aí chegamos lá na primeira noite. Eu numa cidade que eu não conheço nada. A cidade foi pequena. E aí a mulher começou a ter crise de falta de ar. Eu desesperada, não sabia o que fazer. E é muito... Tá muita aflição. Porque ele faz um barulho e tenta respirar e não consegue. E aí eu abri o Instagram e comecei a filmar ele e falar, gente, alguém já viu isso acontecer? Alguém já sabe o que fazer? E aí veio outras mães de bulldog, porque é comum no bulldog ter essa falta de ar. Calma, vai passar. Só não deixa ele, não deita ele, ou tira ele da cama pra refrigerar. E aí uma veterinária de São Paulo me chamou no Instagram e fez uma chamada de vídeo comigo. Eu acho que ela mais me acalmou do que resolveu o problema, porque não tinha o que fazer com o Mamute ali. Mas eu entrei em desespero. Imagino. E o Instagram foi minha rede de apoio ali naquele momento, porque não sabia o que fazer, não tinha o que ser feito. E aí eu descobri que o Mamute tem um problema respiratório, e aí a gente tem que ficar mais alerta com ele ali, na dificuldade de respirar. Hoje eu já sei o medicamento que ele toma e eu já consigo ver os sinais de que ele vai ter falta de ar. Ele começa a esticar o pescocinho, ficar com essa área aqui mais esticadinha. Ele começa a não querer deitar e fica sentadinho. Você vê que ele tá dormindo sentadinho assim. Aí eu falo, Mamute tá começando a ter falta de ar. Aí eu já dou o remedinho dele, que a gente já tem em casa, pronto. E já teve uma vez que a gente chega em casa 4 da manhã, que a gente trabalhava de madrugada, e o Mamute com falta de ar, sozinho em casa. Aí abri a caixinha de remédio, o remédio tinha acabado. Nossa, e aí? Nossa, que desespero. Aí comecei a ligar pra todas as clínicas veterinárias de 24 horas, se alguém tinha o remédio, e foi pro Instagram. Falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tem esse remédio e tal, não sei o quê. Aí quando foi 6:30 da manhã, eu consegui uma pessoa que tinha um remédio no aterrado e fui buscar. Vamos tomar. Até era domingo, a gente não ia conseguir comprar. E aí fui salva pelo Instagram mais uma vez. Muito bom. É uma rede de apoio mesmo, né? Muito. A gente ajuda muitas pessoas e também recebe muita ajuda, né? Quanta coisa que eu também coloco lá, perguntando, pedindo opinião e... Tem que ter cuidado, porque vem opiniões diversas, né? Tudo. Tem Mas, que assim, filtrar. Hoje em dia eu acho que eu não compro nada sem perguntar no Instagram antes. Marcas novas, pergunto pro pessoal, essa semana mesmo, na semana que eu vim aqui no coquetel, conversando com outras mães de pet, elas falaram, olha, só o remédio que você tá dando pra pulga, carrapato, não pega leishmaniose, então toma cuidado com isso. Aí eu já fui pra internet desesperada pesquisar o remédio pra leishmaniose. Aí botei no Instagram, gente, quem toma esse? Quem toma esse? Como é que é? A Drogavet também faz esse remédio contra pulga e carrapatos manipulado. Porque quando você vai comprar, até 20 quilos, até 30 quilos. E aí o seu cãozinho, a margem é muito grande. E se o seu cãozinho tem 23,5 quilos, você faz o quê? Vai 20 de ou 20 30? a 40. Esse que eu dou vai de 20 a 40 e a Foca tem 26. Então, assim... E aí a gente só compra esse medicamento lá porque vem na dosagem exata que o cachorro precisa. Eu acho incrível e super necessário essa dosagem. Eu já tinha pensado nisso, porque pensa, esse que a Foca vai de 20 a 40, ela tem 26. É uma hiperdosagem ali que ela não vai... Ou uma dosagem suficiente, se você escolher, né, a menor dosagem. Mel, fico muito feliz do Mamute estar num lar incrível. Parabéns pela mãezona que você é. Eu amo pets e sou muito feliz de saber que você trata deles com muito carinho, né? Você, assim como eu, você deve ser a pessoa que anda com ração, que ajuda as ONGs. Isso é tão legal. O mundo tá precisando de mais pessoas que se envolvam em causas, né? Não só a causa animal. Tem muita gente precisando de ajuda também e toda ajuda é bem-vinda. Parabéns, viu, pelo seu... Não, obrigada. Eu vejo também o carinho que vocês têm pela Nala. Até mesmo você se dispor a ter esse momento aqui, a ter o podcast, pra gente poder bater papo, trocar ideia, mostrar para as pessoas, às vezes, que acham o bulldog francês bonitinho, mas que não encaixa na vida dela, que precisa realmente Isso é tão importante. Pode me chamar para vir falar
do Bulldog inglês, do Boxer, do Border Collie, que agora eu tenho o álbum completo. A casa é sua, certamente a gente não vai terminar por aqui. Você vai voltar porque a gente tem muita coisa para conversar. E a gente, ao invés de conversar no cafezinho, a gente já conversa aqui, já grava mais um episódio e já ajuda outras pessoas, né? A saberem como são os cães. Se eles estão pensando em adquirir um, né, da raça que a gente tem, ou com qualquer outra coisa que a gente possa ajudá-los. Obrigada mesmo, foi muito bom ter você aqui com a gente. Dani. E eu trouxe para você um para você e um para Ana Loca. A nossa paixão por pet é tanta que a gente criou a Pet Mimo, que é a marca. Na hora que a gente vem nos lugares que a gente não pode trazer eles, a gente traz eles de outro jeito. Eu trouxe essa bolsinha para você. Amei. E eu não sei se a Ana, ela usa desidratado, mas esse aqui é da Frebo, é muito bom. Pra Ana Loca desestressar um pouquinho. Aqueles momentos, tipo dia chuvoso, que tá dentro de casa. E esse aí é um que ela pode comer sem preocupação, porque a Nala tem uma maniazinha aí de pegar umas coisinhas que não deve, né? A bolsa também. Obrigada. Essa aí é especialmente pra você, feita, personalizada. Será que eu amo? E aí eu espero que a Nalinha goste também. Obrigada. Tá, sucesso na Pet Mimo. Obrigada. E a gente se encontra na próxima. Vão ter muitas. Bom, com certeza.